Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 40, resumo das aulas anteriores. Nós vamos recordar os assuntos vistos nestas últimas aulas, a respeito do poder sobrenatural, das manifestações sobrenaturais, da intromissão sobrenatural dos lobos em nosso meio. São assuntos da máxima importância e que devemos tê-los em mente. O nosso último assunto foi sobre o fruto do Espírito, exatamente o que Deus deseja que você produza. Se você é salvo, o é para produzir fruto, para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para que Deus se alegre em você. O fruto do Espírito é o resultado final de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho, de todo o nosso estudo bíblico, de toda a nossa vida de oração, de todo o nosso empenho. O fruto do Espírito é o alvo, é aquilo que Deus deseja que tenhamos em mente para atingir, é aquilo para o que Deus deseja que você caminhe para produzir. Mas o fruto do Espírito não é um esforço próprio, não é assim. O caminho para produzir o fruto do Espírito é por graça. Não é baseado nos seus méritos, mas na graça de Deus. Como introdução a este assunto, nessas últimas aulas, falamos sobre os falsos discípulos. É preciso que tenhamos em mente que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ora, se nós conhecemos a graça de Deus, nós renunciamos à vida mundana, renunciamos a viver para o mundo, para nós mesmos, para o eu, para tudo aquilo que não foi criado por Deus, e nos propomos a ser servos, nada mais do que servos, escravos, menos do que empregados, escravos do Senhor, para servi-lo, para servir a Ele e a quem Ele quiser que nós sirvamos. Se esta é a nossa decisão, se esta é a sua decisão de servir ao Senhor Jesus, de se tornar um servo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, então você nasceu de novo, você começou uma nova caminhada no reino de Deus, e você agora faz parte de um corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, a noiva dele, para quem ele derramou o seu sangue, visando a salvação dos pecados, visando a salvação deste mundo vil, visando a salvação para a eternidade, visando a libertação das influências malignas deste mundo. E você estará andando em companhia de seus irmãos, em companhia daqueles que junto com você fazem parte deste mesmo corpo. Claro, porque se você pertence ao corpo, você é um membro desse corpo, e como membro, você estará fazendo parte solidária deste corpo, estará sofrendo com o corpo, estará se alegrando com o corpo, e você estará trabalhando com esse corpo, sofrendo, vivendo, se esforçando com esse corpo, para que ao final o Senhor Jesus possa encontrar obediência em você e você possa agradar a Ele e fazer a vontade dEle. Aleluia! Mas infelizmente nem tudo são flores no caminho, e nós encontramos vários tipos de pessoas que não atingem o alvo. Nem todos estão aptos a atingir o alvo, a produzir o fruto do Espírito e a chegar à perfeição. Então nós mencionamos alguns exemplos que encontramos na Bíblia. Hebreus 10:39 fala daqueles que retrocedem. Aqueles que retrocedem não agradam a Deus. O que é retroceder? É você decair da firmeza, da convicção, da obediência ao Senhor e se contentar com um padrão mais baixo. E eu quero dizer o seguinte: aquele crente que começa a andar para trás não para mais. Esta caminhada para trás só termina na perdição. É o que a Bíblia nos ensina. Não adianta você olhar para trás. Se você olhar para trás, já está começando a cair. E se cair, você já não parará mais. Jamais parará de cair. Porque o final desta jornada para trás é a perdição eterna. Se você pensa que pode se acomodar num patamar mais baixo, está completamente enganado. A Bíblia diz que ou você sobe ou você desce. Não há posição estacionária no reino de Deus. Ou você cresce, ou você caminha para frente e para o alto, ou você anda para trás e você rolará para baixo e não parará jamais.
Muitos estão pensando que podem viver a vida cristã em doses homeopáticas, ou seja, devagar. Uma vida cristã sem fanatismo, de equilíbrio. Essa expressão é muito séria e tem uma conotação péssima no meu modo de entender. Há crentes que querem ser equilibrados. Eu pergunto, uma balança quando está equilibrada, o que é que está em equilíbrio? Um prato com o outro prato. Nunca uma coisa só pode estar em equilíbrio, mas sempre está em equilíbrio com o referencial. Então são duas coisas que estão em equilíbrio. Um corpo está em equilíbrio com o seu ambiente. Isto é um equilíbrio, no mínimo duas partes em equilíbrio. Ora, não pode haver equilíbrio com o mundo. Você quer ser equilibrado, um crente equilibrado com o mundo que odiou, que matou, crucificou o seu Senhor? É com este mundo que você quer ter equilíbrio? Não, eu não quero jamais ter equilíbrio com este mundo. Ainda que me chamem de fanático, e me chamem de louco, e me persigam, o meu desejo é agradar aquele que me arregimentou. Não fazer a vontade do mundo, mas fazer a vontade daquele que me arregimentou para trabalhar para ele, para a sua obra. E eu não quero retroceder. Eu quero caminhar para a frente pela fé. Não sei o que será amanhã, mas uma coisa sei, que amanhã eu serei vencedor, porque eu sei que aquele que está comigo me dará a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus por aqueles que caminham para a frente e não retrocedem. Mas aqueles que fraquejam estão retrocedendo e se começarem a retroceder, jamais pararão. Queira você, meu irmão e minha irmã, andar sempre para frente, nunca para trás. Nunca olhe para trás, nunca se deixe levar pelo desânimo, porque você começará uma caminhada para trás que não terá fim jamais. Estes são aqueles que retrocedem, os que fraquejam, os que desanimam e não perseveram na fé. Mas há aqueles que tropeçam. Há uma grande diferença entre tropeçar e cair. Tropeçar é levar um escorregão, mas cair é ficar prostrado. Tropeçar é cometer um pecado. Eu, você, todos nós estamos sujeitos a cometer um pecado. Mas ficar caído, prostrado sob o pecado, isso é que não pode. Isto é retroceder. Retroceder é diferente de tropeçar. Se você tropeçar, levante-se imediatamente, confesse o seu pecado, se arrependa de ter pecado e recomece a caminhada, porque Deus se agradará de você. Mas jamais fique prostrado ou se conforme com a sua situação de prostração. Então, tropeçar é diferente de cair. Mas há aqueles em nosso meio que são os bodes ou cabritos, aos quais Jesus se referiu em 25 de Mateus. Ele falou sobre os bodes ou cabritos. São aqueles que não têm a natureza de ovelhas. São aqueles que não são obedientes, são rebeldes. Estão no nosso meio, mas são rebeldes. Não porque eles estão mal intencionados, mas porque a sua natureza nunca foi tratada. Eles nunca tiveram seu eu quebrado. Entraram na igreja pela janela, ao invés de entrar pela porta. O que eu quero dizer com isto? Quem entrar pela porta, a porta é Jesus. Entra humilde, de cabeça baixada, porque a porta é baixa. A porta do reino de Deus não é alta. No reino de Deus só se entra de cabeça baixada. É por isso que Jesus disse que no reino dos céus é necessário passar por uma porta estreita, como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A porta do reino de Deus é baixa. Tem-se que entrar de cabeça baixa e humilhado, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Ora, se você começou bem, você tem grandes chances de continuar bem. Se você começou mal, certamente você continuará mal e acabará mal. Os bodes que estão no nosso meio, os cabritos, são pessoas que entraram na igreja por agrado, entraram na igreja sendo convencidos, entraram na igreja, a igreja fazendo a vontade deles, e eles nunca tiveram o seu eu quebrado, nunca renunciaram a si próprios, nunca tomaram a sua cruz, nunca perceberam que o cristianismo é uma vida de sofrimento. Então, por causa disso, eles estão na igreja, mas a sua natureza não foi regenerada. Não tem natureza de ovelhas, tem natureza de cabritos. Não são obedientes, são rebeldes, não têm prazer na obediência, não se submetem, querem mandar na igreja, se acham donos da igreja, sócios da igreja e querem viver dessa maneira. Mas há também os lobos em nosso meio. Os lobos são diferentes de bodes.
O bode é rebelde, mas é bode, não come ovelha. O lobo devora a ovelha. Quem são os lobos? São os falsos obreiros, falsos pastores, são falsos profetas, falsos apóstolos, são pessoas que entram no nosso meio como líderes e pela sua capacidade humana, reconheçam bem, não capacidade espiritual, mas capacidade humana de liderança, eles levam pessoas atrás deles, eles arrebanham ovelhas descontentes, eles arrebanham ovelhas tristes para segui-los, prometem mundos e fundos às ovelhas para que as ovelhas os sigam, e o que eles querem é ao final devorar essas ovelhas. São os lobos aos quais nós devemos resistir. Não, meus irmãos, respeitar a ética. Não, nós temos ética para com aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que se submetem. Os lobos não se submetem a ninguém. São rebeldes por natureza e são mal intencionados. Então temos que resistir aos lobos para que eles não devorem o rebanho inteiro do Senhor, principalmente as ovelhas fracas do rebanho. Mas, para discernir quem é lobo, quem não é, quem é bode, quem é cabrito, há um poder sobrenatural na igreja para edificar e para demolir a obra de Satanás. Para destruir a obra maligna e para construir a obra de Deus, nós temos necessidade de um poder sobrenatural. E este poder vem pelo Espírito de Deus. Aleluia! Este poder sobrenatural não vem pelo seu mérito, não vem pelo seu estudo, pela sua inteligência, pela sua capacidade e nem por organização da igreja, não vem por causa do rigor doutrinário da igreja. Esse poder vem pelo Espírito Santo e vem para aquele que pede. É necessário pedir. Por que é necessário pedir? Porque quando você pede, você se humilha a receber uma resposta negativa. Mas se você pede a Deus, você nunca receberá uma resposta negativa. Se você pede o poder do Espírito Santo a Deus, Ele lhe concederá esse poder. Foi o que Jesus disse. Então, quando você pede, você se humilha. Mas quando você pede, você se torna responsável por aquilo que você pediu. É o que Deus deseja. Quando você pede, recebe, você se torna responsável e você prestará contas disto ao Senhor dos Exércitos. Então Deus um dia requererá de você o que você produziu com o poder sobrenatural que Ele lhe concedeu. Poder esse que se manifesta na forma de dons espirituais, com poderes sobrenaturais, em profecias, em línguas estranhas, em curas, em milagres, em palavras proféticas, palavras de sabedoria, em fé sobrenatural, enfim, os dons espirituais são para usarmos, não é para ostentarmos beleza, não, de forma alguma. Os dons espirituais são para nós utilizarmos sempre na edificação da igreja e para a glória do Senhor. E o resultado disso tudo que Deus deseja que produzamos é o fruto do Espírito Santo. O mais importante de tudo é o amor. Mas o amor não se pode produzir. E eu queria encerrar com este aspecto de suprema importância. Você jamais conseguirá produzir o fruto do Espírito por você. Você jamais conseguirá amar. Não se esforce por amar. Busque ao Senhor, busque o poder sobrenatural do Espírito Santo e o amor fluirá de você como rios, espontaneamente. As águas não precisam fazer força para descer, elas descem naturalmente. E assim será com você. Cheio do Espírito, você produzirá o fruto do Espírito, você terá amor. Não pense que você pode se esforçar para amar alguém. Você nunca jamais conseguirá amar. Você pode gostar, mas nunca amar. Faça isto, submeta-se ao Senhor, peça o poder do Espírito Santo, encha-se desse mesmo Espírito Santo de Deus e o fruto do Espírito fluirá de você automaticamente, como as águas correm dos rios para o mar. Que Deus o abençoe e lhe conceda uma grande participação no fruto do Espírito, e isso redundará em louvor eterno para a glória do Senhor. Amém.